Janela aberta. Já. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje é um dia muito especial para a nossa casa. Nós estamos na 5ª palestra comemorativa dos 74 anos do Centro Espírita Joana d'Arc. E nessa data, que nos fala tanto ao coração, o Centro Espírita foi fundado no dia 27 de março de
1949. E nós temos a alegria de contar com a nossa querida amiga Giane, que nos falará sobre o tema Joana d'Arc e a ideia de humanidade. Nós vamos já pedindo que Jesus, os Espíritos amorosos, envolvam a nossa amiga em energia de luz. E nós lembramos que desde o momento em que nós adentramos a casa, nós somos acolhidos por espíritos benfeitores, por espíritos de amor, que vão nos tratando, que vão nos cuidando de acordo com as nossas necessidades. Eles nos veem no nosso íntimo, eles sondam as nossas almas no mais profundo. Então, enquanto aqui estivermos, que nós possamos estar presentes de corpo e de alma, para sairmos mais fortalecidos para o enfrentamento, para lidarmos com os nossos desafios naturais do nosso processo evolutivo. Nós vamos pedir a Rosi, ela fará a leitura de uma página, nós faremos a prece e depois a Giane falará para nós então sobre o tema desta manhã de sol. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arboram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia ao comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Assim seja. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, o amigo maior, o amigo incomparável, que afirmou que o seu evangelho vinha principalmente para os mais necessitados do corpo, mas principalmente necessitados da alma, que somos todos nós. Que nesta manhã
nossos corações estejam receptivos para recebermos o alimento amoroso, o alimento de energias consoladoras que os benfeitores que aqui se encontram em teu nome distribuem a todos, encarnados e desencarnados, que ao sairmos desta casa de oração, a casa da nossa veneranda Joana d'Arc, possamos estar mais fortalecidos, mais encorajados para o bom combate da vida. Que a nossa irmã Giane Sampaio seja sustentada em fluidos revigorantes, que ela esteja em sintonia com os benfeitores desta casa, nas reflexões trazidas nesta manhã. E assim, em teu nome, Jesus, em nome da nossa benfeitora Joana d'Arc, pedimos permissão para darmos por iniciada a reunião pública deste domingo. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa irmã Giane falará até às 10h40. Ao término, nós teremos o passe coletivo e depois o passe individual. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus continue os nossos pensamentos. Já foi dito pela nossa irmã Olívia o motivo do tema de hoje, que foge um pouco à rotina das mensagens dos livros de Emmanuel, mas o motivo é justamente o aniversário da casa e também falarmos de Joana d'Arc e da nossa causa espírita. Bem, nós estamos aqui para tecer algumas reflexões e comentários a respeito da nossa Joana d'Arc, e devemos dizer inicialmente que sobre ela já foram escritos inúmeros livros, inúmeras obras surgiram, e temos notícias de que em 1839 já havia 500 obras escritas sobre Joana d'Arc. 50 anos depois, esse número quintuplicou, ou seja, dentro ainda do século XIX. E de lá para cá, muitas outras surgiram. Daí a gente percebe o interesse nesse vulto histórico para a universalidade e desse vulto também dentro do Espiritismo. Porque dentro dessas obras todas, desses livros, surge uma ímpar, que ainda não havia surgido, que é a obra de Leon Denis, Joana d'Arc Médium. Ele traz para nós a mediunidade sublimada, excepcional de Joana d'Arc. Então, Leon Denis, todos sabem, um filósofo que deu seguimento à parte filosófica do Espiritismo, ele tinha por ela uma eterna admiração, um ardente amor, e Joana, em espírito, o acompanha na sua obra, o inspira, são espíritos extremamente simpáticos e afinidades. Esse livro de Leon Denis, ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala da vida e da mediunidade de Joana, e a segunda parte vai nos trazer as missões de Joana d'Arc. Então, justamente dentro dessa segunda parte, nós escolhemos o capítulo, já que nos foi ofertada essa possibilidade, que se chama Joana d'Arc, a ideia de humanidade. Na segunda parte, a gente vai ter Joana d'Arc, a ideia de pátria, Joana d'Arc, a ideia de religião, Joana d'Arc, o espiritismo, enfim, vários enfoques
toques a respeito da personalidade da nossa heroína. Então, nosso propósito hoje é tecer alguns comentários sobre esse capítulo Joana d'Arc, a ideia de humanidade. Primeiramente, a gente tem que dar alguns traços biográficos mínimos, que é dizer que ela é uma camponesa, estamos no século XV, ela nasce em 1412, alguns dizem que foi dia 6 de janeiro, mas isso não é um consenso entre os historiadores, a data é imprecisa, mas o ano sim é 1412. E ela vai justamente desencarnar no martírio da fogueira, dia 30 de maio de 1431. Era pobre, de uma família de camponeses, no interior da França, na região da Lorena, onde hoje a gente conhece como um lugarejo chamado Domremy. Então, nós vamos, a partir desses mínimos detalhes biográficos, falar que o motivo da vinda de Joana d'Arc, a missão de Joana d'Arc, era porque estava havendo uma guerra. Essa guerra foi chamada de Guerra dos 100 Anos, mas na realidade ela durou 116 anos. Ela começa em 1337 e termina com acordos de paz em 1453. Qual o motivo dessa guerra? Os ingleses, eles desde 1066, eles tinham a ambição de tomar o território, que é dos franceses, para unir a Inglaterra e fazer que fosse uma só coroa, um só reino. Então eles vão da parte norte, invadindo aos poucos, né? Bem devagarinho, vão invadindo o território francês. Até que em 1337 a guerra é deflagrada, uma guerra sangrenta, longa, cheia de peripécias, cheia de conspirações. E lá, pelos idos de 1407, surgem dois partidos na França, o Partido dos Armagnac e o Partido dos Bourguignons. Os Bourguignons, lá do Reino da Borgonha, eles queriam esse ideal de juntar a França e a Inglaterra. Mas o Partido dos Armagnac, que era da Casa de Orleans, não desejava isso, desejava manter a França com a sua integridade. Porque nós sabemos, meus irmãos, os Espíritos nos dizem que como nós temos a nossa destinação, qual é a nossa destinação? É a angelitude, né? Nosso aperfeiçoamento até podermos chegar a estágios superiores. Assim como nós temos a nossa destinação, os povos, as nações, o planeta também tem. É só ir lá no capítulo 3 do Evangelho, Progressão dos Mundos. Como os mundos progridem, as nações progridem, os povos progridem. Então havia para a França, como há para as nações, programação da espiritualidade. Não era interessante para essa programação feita que a França se unisse à Inglaterra. Povos com tradições, culturas, línguas diferentes. A França tinha uma destinação para o futuro, que a gente sabe muito bem, né? Qual é, só estudar aí o iluminismo, depois a Revolução Francesa, os direitos humanos, tudo isso. Então, ela tinha já uma destinação e aquela guerra estava realmente atrapalhando. Por quê? Porque é o livre-arbítrio dos homens. Aí a espiritualidade vai fazer o quê? Uma intervenção. Através de quem? De Joana, essa camponesa analfabeta, de quase 19 anos, que é escolhida para essa missão divina. É uma intervenção nos caminhos da retificação histórica, segundo Hermínio de Miranda explica, um artigo belíssimo de muitas páginas do Reformador de 1977. Mas, por que é que um espírito da envergadura de Joana tem que vir à Terra, da parte de Deus, para guerrear? Muita gente pergunta isso, né? Guerra? Por quê? Então, ela veio como instrumento justamente para essa retificação histórica. E ela dizia, veio da parte do Rei dos Céus. A gente, para entender um pouco isso, nós precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos, lá na Lei de Destruição, na terceira parte.
parte onde se fala das guerras. Então, ali Kardec quer saber o que é que impele o homem, a criatura humana, à guerra. E eles respondem que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, nós vemos que no estado de barbárie, os povos só conhecem um direito, é o direito da força, é a lei do mais forte. E, na medida em que eles vão, então, progredindo, isso vai se abrandando. Então, para esses povos, em estado ainda primitivo, ainda com esses pensamentos da lei do mais forte, o estado de guerra é um estado normal. Eles não acham que é um estado de exceção, é algo normal. À medida, então, que o homem vai progredindo, a guerra se torna menos frequente, porque a criatura humana vai conhecendo todas as consequências e vai evitando as causas. Aí como é que ela vai evitando as causas? O homem vai progredindo, a legislação vai surgindo, a legislação vai se ampliando, e aí nós temos, né, os acordos diplomáticos, legislação pertinente, a utilização dos direitos humanos, no abrandamento dessas questões. E se ele, o homem, não consegue de forma alguma impedir que a guerra venha, ela se torna iminente, necessária, porque o outro está lá invadindo o seu território, é preciso a defesa daquilo ali, ele vai ter que fazer a guerra segundo os espíritos, mas com humanidade. Então já surge essa primeira palavra aí da nossa reflexão de hoje. E Kardec continua perguntando, da face da Terra, um dia a guerra vai desaparecer? Os espíritos dizem que sim, quando os homens conhecerem a justiça e quando eles realmente praticarem a lei de Deus. Então a gente pode até refletir. Nós conhecemos a justiça, compreendemos o sentido de justiça, o que eu quero para o meu filho, o que eu quero para o filho do outro. Eu não fico arranjando querelas, brigas, oposições, porque eu acho que o meu direito tem que prevalecer. A gente sabe o que é justiça. É preciso que a gente reflita sobre isso. No mundo em que nós vivemos, como é que funciona isso? E quando praticarem a lei de Deus, nós praticamos a lei de Deus na sua íntegra, fazemos todo o empenho, todos os esforços, mas ainda não. É só a gente ler os 10 mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não daremos falso testemunho. Então, nós vemos aí que nós estamos ainda a caminho. Então, quando isso tudo acontecer, a guerra vai sumir da terra, porque nessa época, diziam os espíritos, todos os povos serão irmãos. E lá, numa outra questão, 749, já saindo do assunto guerra e entrando sobre os assassinos na lei de destruição, Kardec quer saber se o homem tem culpa das mortes que ele causa durante o estado de guerra. Esse homem que vai à guerra, ele tem culpa das mortes que ele causou? Aí os espíritos dizem que, em princípio, não. Mas há uma condição. Ele não tem culpa porque ele estaria constrangido pela força. O que é isso, constrangido pela força? Olha, meu país tem uma legislação que me chamou para o exército, meu país vai entrar em guerra e eu tenho, então, que chamar essas pessoas para irem na guerra. Há aqueles até que fogem, né? São desertores, mas eles vão pelo constrangimento, pela força, por terem que obedecer a legislação do seu país para defenderem. Muitos vão até a federal, outros vão constrangidos, mas enfim, eles são culpados ou não são? Eles não são culpados se não cometerem crueldades, porque na refrega, lógico que alguém vai acabar atingindo alguém, mas o que vai fazer com que ele se comprometa com a lei de Deus é o cometimento das crueldades que a gente sabe que são feitas, dos abusos de toda sorte. E também, se ele agir com humanidade, isso também vai ser
conta, né, um abrandamento de todas as coisas. E, novamente a palavra humanidade surge. O que é a humanidade? Né? Joana, a gente está falando aqui desse assunto, Joana era um espírito que em mais ou menos 2 anos que ela participou dessa guerra extensa, ela demonstrou um alto nível de humanidade, nobres sentimentos, totalmente voltado por amor a Deus, para o amor a Deus e pelo amor ao próximo. A humanidade, nós vamos lá procurar o significado dessa palavra, e ela tem a ver com a condição da essência do ser humano. Também tem a ver com a natureza humana e com as características que refletem essa natureza. Então nós vamos encontrar que também a humanidade se refere a todos os seres humanos que povoam o mundo, no caso a Terra, mas há outras humanidades. Aqui é a humanidade terrestre, temos a humanidade venusiana, jupiteriana, marciana. Nós temos, só para falar do nosso sistema, nós temos a humanidade toda do universo, porque todas as moradas são habitadas. Então, nós vemos aí que é muito importante a gente refletir sobre isso, não é? Sobre essa condição de ser humano, porque isso não se deu de um salto, não. Nós conhecemos pelos estudos o que a gente chama de evolução anímica. Então, o princípio inteligente veio caminhando, umas péssimas eras, essa caminhada longa, até que ele, esse um dia ele é simbólico, não é? Uma etapa, ele recebe razão e livre-arbítrio. Aí ele se torna um ser humano. Mas vejam que para isso, para essa longa caminhada, é necessário o quê? A reencarnação. A reencarnação é que nos dá a oportunidade dessas experiências, dessa caminhada. A reencarnação é que nos oportuniza, né, dessa situação de crescimento, de aperfeiçoamento. Então a gente pega e lembra lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. O capítulo 11 fala do amor ao próximo. E lá nas instruções dos Espíritos nós vamos encontrar Lázaro falando sobre a lei de amor. E num dos trechos da mensagem, ele diz, só para a gente entender essa evolução, depois que a gente se torna ser humano, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quer dizer, quanto mais avançado intelectualmente, tudo mais, cheio de vícios já, cheio de paixões, corrompido, ele tem sensações. E aí, quando ele está instruído e depurado, aí ele vai ter, sobrelevando tudo, os sentimentos. E ele diz aqui que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido comum da palavra, vulgar da palavra. Eu amo chocolate. Eu amo meu professor, porque ele dá uma aula muito bonita. Tudo bem, tudo isso demonstra simpatia, mas não é desse amor que ele está falando. Ele está falando de um amor que é um sol interior que reúne todas as qualidades, todos os germes de virtude que nós recebemos do nosso Pai. Lázaro fala que feliz é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, né, ele ama amplamente todos os seus irmãos em sofrimento. O que é ultrapassar a sua humanidade? É ter uma humanidade sublimada, uma humanidade assemelhada de Jesus, né? Aquela humanidade com H maiúsculo, que já entende a justiça, que já cumpre a lei de Deus. Enfim, é um ser que, apesar de ainda não ser perfeito totalmente, porque só Deus absolutamente é perfeito, mas nós temos a condição da perfeição relativa, ele vai entender, olhar para
todos, com um amor infinito, um amor que vai se tornando cada vez mais incondicional. Nós ainda fazemos exercícios nesse sentido, estamos a caminho, não podemos perder o foco, a esperança, nós vamos chegar lá, nada de desânimo, erramos hoje, acertaremos amanhã, é o pecado que nós temos. Então Joana, nossa Joana, ela traz uma bagagem positiva de sentimentos nobilíssimos, de excelentes qualidades morais e também de uma inteligência atilada, extremamente inteligente. Só a gente pode perceber isso pelas respostas que ela dava nos seus interrogatórios quando foi presa. E todas as técnicas que ela usava, né, para aquelas batalhas. Isso a distinguiu justamente daquelas pessoas com quem ela tinha que conviver na sua tarefa divina. Porque, meus irmãos, Leon Denis, ele vai, nesse capítulo, Joana d'Arc e Ideia de Humanidade, ele vai fazer um longo discurso relatando todos os abusos, todos os desvios morais, todos os crimes daquela sociedade onde Joana tinha que atuar. Então, ela era um ser que estava de uma forma tão vigilante que ela não se deixa contaminar por isso. Conspirações públicas, brigas, crimes, enfim, tudo isso era um ambiente em que ela deveria agir. E começa então a enumerar nesse capítulo fatores, fatos, situações em que, apesar do meio hostil e adverso, Joana vai demonstrar as suas qualidades extremamente humanas. Então, ele vai comentando tudo isso e mostrando a sua fidelidade, a fidelidade dela à causa do Cristo. Ela era extremamente religiosa, né, dentro da sua crença católica daquela época. Joana tinha uma fé viva, a sua humanidade caminhava com a sua espiritualidade. Então, era uma evolução paralela. Ela era fiel às suas visões, às suas vozes, e um instrumento muito dócil do mundo espiritual superior. Ela escutava vozes e tinha visões desde a infância. Mais tarde, ela vai identificar como aquelas visões seus companheiros espirituais, como, na terminologia católica, São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida, principalmente os espíritos que a instruíram. Jamais se despojava da doçura e da modéstia, que eram as condições da sua alma feminina. Jamais travava combate com os ingleses sem antes perguntar se eles gostariam de se retirar para que não houvesse batalha. É incrível, né? Mas isso aconteceu. Aconteceu que os ingleses uma vez aceitaram o convite, eles acharam que não era oportuno e se retiraram. E quando eles perdiam a batalha, ela dava ordem aos seus comandados que não os perseguissem, que não fizessem mal a ele, que a única coisa que ela desejava é que eles se afastassem do território francês. Era tudo que ela queria, ela não queria matar ninguém, perseguir ninguém, ela queria que eles saíssem do território de França, porque essa era a missão dela, e entronizar o verdadeiro rei, que era o Carlos VII. Então, digna Joana, então, amava muito mais, diz ela, 40 vezes mais, ao seu estandarte do que a sua espada. E ela dizia: jamais matei ninguém e não quero me utilizar da espada. Complicado, não é? Mas ela não precisou, não. Ela era muito vigilante, estava sempre em oração. E continua Leon Denis relatando os seus feitos em relação à sua humanidade. Ela amava o próximo, e amava os inimigos, independente deles serem franceses, porque elas tinham, ou ingleses, ofendida, injuriada, caluniada, abandonada, traída, colocada nas piores condições lá nas masmorras. Ela perdoava.
perdoava. Sempre que ela era ofendida nos campos de batalha, ela xingava de tudo. Ela sempre se vestia de homem para conter o assédio, né, masculino. E ela era muito ofendida. Ela chorava no início, ele relata que ela chorava no início, mas logo depois ela se recompunha, entrava no estado de vigilância e orava por eles e os perdoava. Joana praticava a caridade em todas as ocasiões que lhe surgia, com misericórdia, com compaixão, com empatia. Ela se colocava no lugar do outro, tanto fizesse ele ser francês quanto inglês. Ela socorria e amparava os queridos franceses e ingleses. E isso tudo fez com que Joana, na história, ganhasse, assim, digamos, um papel de ter sido a primeira pessoa que pensou e fincou as bases dos direitos dos povos, que vieram a ser depois os direitos humanos. Então, ela é pioneira nisso também. Buscava sempre a vigilância e a oração, obedecendo docilmente as suas vozes, reconhecia as suas limitações como ser humano, e ela agia sempre com humildade e simplicidade, que são as características de um coração puro, de um coração sem mácula, que não guarda rancor, que não guarda mágoa. Leonel explica que Joana, ela conseguia reunir qualidades que para nós elas são tidas assim como antagônicas, né? Ou seja, que se contrapõem. Aí ele fala, Joana tinha força, ela era determinada, perseverante, mas ela tinha beleza, né? Não era só a beleza física, segundo ele, era uma beleza espiritual. Joana tinha energia e sensibilidade. Então ela era enérgica, mas ao mesmo tempo sensível ao outro, ao que estava acontecendo à sua volta. Tinha firmeza e delicadeza. Outra coisa a gente tem que aprender. Tinha idealismo e senso prático. Como está faltando idealismo em nós? Parece que está adormecido, acordando o idealismo em nós. Quantas coisas podemos fazer, porém com senso prático, né? Sem nos perder em sonhos, em quimeras. Ela é modelo de ser humano, de todas as virtudes, mas especialmente a compaixão e a capacidade de perdoar ressaltam na personalidade de Joana. Perdoou seus inimigos, seus traidores, perdoou todos aqueles que a abandonaram nos momentos mais difíceis, inclusive o rei, que ela fez coroar o Carlos VII. E da espiritualidade, quando ela desencarna no martírio da fogueira, a última palavra que ela fala na fogueira é Cristo. Então, na espiritualidade, ela vai amparar seus inimigos, seus adversários, tanto os encarnados que ficaram, quanto aqueles que vão desencarnando e vão para o plano espiritual. Então, ela cuida de orientar, de amparar, de conversar com eles. Imaginem a vergonha, isso é relatado. Vou mostrar para vocês os livros. Imaginem a vergonha desses espíritos já fora da carne, estarem frente a frente com alguém puro que eles levaram à fogueira por interesses mesquinhos, por ideias que às vezes tomam conta da nossa cabeça, nos escravizam. Nós temos que ficar muito vigilantes. Há muitas ideias aí procurando uma mente fraca, uma mente envolvida às vezes com ilusões, e ali se plantam. E a gente fica acreditando naquilo. Então, Joana vai fazer esse trabalho de caridade no mundo espiritual. Governos políticos, religiosos, eles utilizaram da sua figura nobre para seus interesses menores durante muitos anos. Porque Joana, em 1920, ela é canonizada pela Igreja, que lá no passado também a abandonou. E em 1922 ela é considerada padroeira da França. Se não me engano,
Eu ando me enganando, sabe, ultimamente. Mas, se não me engano, ela é padroeira da França, juntamente com Teresa de Lisieux, a minha querida. As duas são minhas queridas. A Teresa de Lisieux e a Joana seriam padroeiras da França. Bem, então, muitos escreveram sobre Joana, muitos. Allan Kardec, ele publica na Revista Espírita notas sobre a divulgação do livro Joana d'Arc por ela mesma, através de Hermance Dufour. É ela mesma. Vocês podem estar se perguntando, como é que a gente sabia que ela chorava? Ela chorava quando via o inimigo inglês sendo ferido, sendo abatido. Ela tinha pena, ela tinha sentimentos de compaixão imensos. Como é que a gente sabe disso? Ela contou. Ela mesma. Leon Denis tem o seu livro, aqui, nós vamos apresentar a vocês, uma capa da Federação Espírita Brasileira, que eu creio que agora já tem uma outra edição, Joana d'Arc Médium, de Leon Denis. Nós temos o mesmo livro, Joana d'Arc Médium, pela editora Edicel, com letras maiores, é o mesmo texto, de Leon Denis. Nós temos aqui Joana d'Arc por ela mesma. Talvez a capa tenha mudado, Hermance Dufour, publicada em 1855, fantástico, é ela que está contando. E nós temos aqui, que eu trouxe só para divulgar, O Mundo Invisível e a Guerra, também de Leon Denis, onde é um capítulo dedicado a Joana, que é o mês de maio. O mês de maio, na França, é dedicado a Joana d'Arc, porque muitos dos seus feitos, muitas coisas que aconteceram com ela, muitas batalhas que foram vencidas, aconteceram no mês de maio. Então, muitas pessoas, muitos escritores, como íamos dizendo, se referiram a Joana d'Arc. Nem sempre de forma positiva. Há escritores, como Voltaire, por exemplo, que desfazem dela. Mas eles ficam lá com seus problemas, são com Deus, né? Não é conosco. A gente está falando aqui dos escritores que enalteceram essa figura e reconheceram nela um grande modelo de espiritualidade para nós. E trouxemos então uma pequena frase de Pedro Baldi, que no seu livro As Noures, que fala das correntes de pensamento, como funcionam as correntes de pensamento, como elas se encontram, ele diz: a obra de Joana é sentida com força ativa, que atua e intervém na história. A obra de Joana é sentida como força ativa, que atua e intervém na história. Outra coisa não diz Hermínio de Miranda, outra coisa não diz Leon Denis, não é? Que é uma força espiritual que atua, mudando o curso daqueles acontecimentos fatídicos. Meus irmãos, terminando aqui a nossa pequena prédica, porque se eu não faço um roteiro, vocês não saem daqui meio-dia, porque é apaixonante. Eu já estive aqui nessa casa durante 6 anos seguidos, todo mês de maio, abordando um capítulo desse livro do Leon Denis. Então, é um aprendizado rigoroso, um aprendizado libertador. Joana d'Arc é jovem, né? Ela desencarnou jovem, ela é modelo de muitas mocidades espíritas, ela é nome de muitas casas espíritas por esse Brasil afora. Ela deve ser estudada, conhecida, porque precisamos desse gás, desse oxigênio, né? Disso tudo que ela nos passa, dizendo como é possível servir e servir a Cristo. Jesus nos abençoe essa casa bendita que nos acolhe. A gente não pode imaginar tudo o que está acontecendo aqui agora, tudo o que acontece, todas as terças, todos os dias de trabalho mediúnico, todos os domingos de manhã, as benesses, né? O amor de Deus sobre nós, as suas bênçãos, com a de Joana também. Jesus nos abençoe, um ótimo domingo a todos. Eu estou convidando vocês a lerem. Leiam sobre Joana d'Arc, leiam sobre todos os vultos que fizeram essa caminhada para nos dar exemplo de bondade, de fé, de retidão. Muito obrigada. Que seja.
Nós agradecemos a Diana por essas reflexões, desse espírito de luz e de amor, que está sempre pronto para nos auxiliar, para nos acolher, para nos dar as mãos. Em qualquer dificuldade de nossa caminhada, nós podemos nos dirigir a esse espírito amoroso e bendito. E a Giane falou do quanto o Joana d'Arc dá nome a mocidades. Esta casa aqui, ela começou como Mocidade Espírita Joana d'Arc, direcionada ao trabalho com jovens. Todos os sábados nós temos aqui, às 16 horas, a evangelização da mocidade. Às 14 horas nós temos a evangelização da infância. É muito maravilhoso receber crianças e jovens para a evangelização, porque aqueles que se evangelizam, eles crescem na vida com mais equilíbrio, com mais luminosidade. A última palestra comemorativa dos 74 anos do Centro Espírita Joana d'Arc será na próxima terça-feira, com a Bruna Ferraz, com o tema Criatividade. Estão todos convidados. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Os nossos corações estão em júbilo. Nós ficamos muito felizes com a presença de crianças, de jovens, de todos. Que essas energias que nós desfrutamos aqui, nós estamos recebendo uma chuva de bênçãos. Nós, como disse a Giane, nós não imaginamos o trabalho espiritual que está sendo realizado junto a cada coração, junto a cada um que aqui está presente. Depois da prece que a Giane irá proferir, nós teremos o passe coletivo e depois o individual. Lembramos que todos nós estamos assim assistidos durante todo o trabalho, mas aqueles que ainda necessitarem podem permanecer sentados e serão chamados no momento oportuno. Uma semana de muita luz e de muita paz. Graças a Deus. Vamos então fazer a prece dos términos dessa primeira parte dos trabalhos, nos dirigindo ao nosso Mestre Jesus. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, em nome de Deus principalmente, em nome de todos os benfeitores que aqui se fazem patrocinar pela querida Joana d'Arc. Obrigada. Obrigada por podermos escolher poucos momentos do nosso domingo para que vermos, para que estarmos em família, família espírita, família de ideal espírita. E assim, Senhor, além de aprender e ouvir, podemos doar as nossas melhores energias ao trabalho dos amigos espirituais que agem na nossa cidade, nos hospitais, nos abrigos dos idosos, nos orfanatos, nas casas particulares, onde há enfermos da alma e do corpo. Obrigada, Jesus, pelo Teu Evangelho, pela luz do Teu Evangelho que brilha no mundo, que nos envolve, que nos dá a chance de sermos melhores. Obrigada por tudo, pelo pão espiritual de cada dia. E obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta casa, aniversariando os seus 74 anos, sempre sob a proteção e o amparo da Tua discípula, Joana d'Arc. Vamos para os nossos lares com o coração repleto de amor, repleto de desejo do bem. Que quando chegarmos em nossos lares, possamos fazer frutificar tudo aquilo que recebemos aqui,
durante toda a semana, estarmos em sintonia contigo, com teu amor infinito. Assim, Senhor Jesus, dispersa-nos na tua